Eu, antes de começar a conversa propriamente e estar aqui com os nossos convidados, gostava de fazer apenas uma pequena observação e aproveitar esta oportunidade para dizer que a exposição que vocês podem apreciar aqui de algumas das fotografias do Bernardino Pires é apenas uma pequena amostra de um vasto universo de negativos que estão a ser tratados. Temos mais de 10 mil negativos para tratar e, no fundo, esta exposição pretende dar a conhecer um bocadinho daquilo que é o universo deste espólio fotográfico do Bernardino Pires. E por essa razão não tem propriamente uma linha temática. Seria muito difícil também definir uma linha temática na obra do Bernardino Pires, mas certamente há espaço para isso, dada a quantidade e a qualidade das fotografias que fazem parte deste acervo. Mas não foi de facto pensada esta exposição com esse objetivo. Uma outra questão tem a ver com o facto porque é que surge este espólio aqui, e ele surge por vontade do filho do Bernardino Pires, o Daniel Pires, que eu suponho que hoje não está connosco. Ele esteve aqui na semana passada, na abertura da exposição, e o Daniel Pires pediu à Inlibris, por intermédio do Hermano, já vamos falar um bocadinho mais sobre isso, especificamente, ele tinha em mente uma coisa muito concreta, que era dar visibilidade ao nome Bernardino Pires e à obra do pai, e, portanto, dar o Bernardino Pires a conhecer à cidade do Porto, e não só, mas em particular à cidade do Porto. E porquê a Inlibris? A Inlibris, com os seus 25 anos de atividade de promoção da cultura e de atividade de editorial e livreira também de alfarrabismo, tem alguma experiência no tratamento deste tipo de espólios. No entanto, o Paulo Gaspar Ferreira, para além disso, tem sempre uma enorme vontade de fazer, de concretizar. E o que acontece é que também, para fazer isso, para transformar um espólio deste género em alguma coisa que seja visível, como seja uma exposição fotográfica, uma edição de um livro, para o fazer com a qualidade a que estamos habituados, era preciso financiamento. E de facto, o espólio aguardou na Inlibris talvez mais de 2 anos, até que nós conseguimos um financiamento do programa Garantia Cultura, e o Garantia Cultura, para além de ter permitido contratar uma pessoa com formação nesta área para fazer a digitalização e o tratamento das imagens e a acomodação das imagens em material antiácido, etc. Estamos a falar de um mínimo de tratamento deste espólio. O Garantia Cultura permite-nos também fazer a edição e criar um banco de imagens que possa estar disponível depois para projetos futuros. E essa é a razão disto tudo, e é como isto, por causa desse financiamento, nós conseguimos estar aqui agora a falar, a mostrar estas imagens com a qualidade de impressão que têm e apresentar o livro dentro de algumas semanas. Temos aqui hoje a possibilidade de conversar com algumas pessoas que se cruzaram com o Bernardino Pires, e isso é um privilégio. O Bernardino Pires morreu em 1977, tem mais de 50 anos de atividade como fotógrafo, mas não só. Ele também exercia atividade na área do design gráfico, era desenhador gráfico, e de alguma forma isso também se vê neste espólio em que ele cruza a sua atividade como desenhador gráfico e fotógrafo. Não aqui nesta exposição em particular, mas há outras imagens que o mostram. E temos, então, vou apresentar de forma breve os nossos convidados. Temos o Dr. Hermano Marques, que também tem um percurso curioso, porque foi licenciado em Educação Física, salvo erro, e é médico cirurgião no Hospital de Macedo de Cavaleiros,
e é um homem também que sempre apaixonado por fotografia, embora recentemente não esteja muito ativo nessa área. Digamos que eu acho que talvez nos anos 80 tenha sido a altura em que mais fotografias fez, e conheceu o Bernardino Pires de uma forma muito especial, porque o hermano foi vizinho do Bernardino e conheceu a família de uma forma relativamente próxima, e em particular os filhos e o Daniel Pires, com quem brincava na rua, e de certa forma também o Paulo Gaspar Ferreira, apesar de ser mais novo, o que permitiu cruzar aqui criar esta rede de pessoas que se conhecem e que têm interesses comuns e que depois trabalham com um objetivo comum. Depois temos o Viana Bastos, que também dispensa apresentações na área da fotografia, mas tirou o curso de Contabilidade no Instituto Comercial do Porto, foi bancário de profissão, mas acho que podemos dizer que exerceu grande parte da sua atividade enquanto no ensino, dedicado ao ensino da fotografia. Na altura, fundador e coordenador do Centro de Formação de Fotografia do Instituto da Juventude e do Núcleo de Fotografia do Sindicato de Bancários do Norte. E, curiosamente, ele fez um estudo sobre a história da Associação Fotográfica do Porto para o Centro Português de Fotografia em 2001. Foi dirigente da própria Associação Fotográfica do Porto, em mais ou menos 6 direções, salvo erro, e convido-vos a ver o perfil dele no Flickr, porque é muito curioso, podem ver algumas das fotografias. Ele criou esse perfil em 2013, salvo erro, e tem lá fotografias muito curiosas, se vocês tiverem interesse. Depois temos o Ricardo Fonseca, que também dispensa apresentações, é natural do Baião, licenciado em Economia pela Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto, desculpem, Faculdade de Economia, disse Engenharia, ando lá perto, Faculdade de Economia, exato. Foi administrador da STCP, presidente da APDL e da Metro do Porto, e viveu em Macau em 1990 e 1992, o que lhe permitiu fotografar o Oriente. Foi membro também da Associação Fotográfica do Porto, onde conheceu o Bernardino Pires, penso que foi aí, no contexto da Associação Fotográfica do Porto. É autor de vários livros, tem várias exposições também, nomeadamente uma agora no espaço da Laica, na Baixa do Porto, e editou recentemente o fotolivro Memórias. Inclusivamente, a propósito desse livro, menciona uma situação curiosa em que o Bernardino Pires o terá ajudado numa fase inicial da sua carreira a corrigir algumas imperfeições das suas impressões ou da impressão das suas fotografias. Era um método bastante distinto do atual, por isso são algumas curiosidades que teremos a oportunidade de conversar. Estamos a falar de 1968, nessa altura, uma das suas primeiras 67, uma das suas primeiras fotografias a concurso. No entanto, também o Ricardo refere uma coisa que eu acho que é bastante interessante, que é, comenta o facto da linguagem fotográfica, da sua linguagem fotográfica, que tem muito a ver com isto, eu acho, quanto mais não seja pelo preto e branco, mas não só pela estética. Terá sofrido poucas alterações desde essa altura, o que é curioso, porque tecnicamente e tecnologicamente a evolução foi brutal. Por isso, eu não queria ocupar muito mais, mas eu dava a palavra ao irmão, que acho que começamos ali um bocadinho pela infância do Bernardino Pires, e depois íamos rodando, e temos também aqui algumas fotografias que vamos passando para comentarmos. Uma coisa só, a Catarina falou realmente do meu percurso, e há uma coisa, eu realmente, enquanto que o Bernardino não foi propriamente um fundador da Associação Fotográfica do Porto, mas foi das primeiras entusiastas da Associação Fotográfica do Porto, e eu fiz parte de moderação, aliás, com o Dr. Ricardo, da Associação Fotográfica do Porto, que encerrou a Associação Fotográfica do Porto. Portanto, não sei se será muito bonito na minha carreira, mas é verdade. Pronto, de facto, eu em garoto
vivia na Rua da Alegria, era vizinho, praticamente porta com porta, do Sr. Bernardino Pires e dos filhos. Conheci-o não tanto como fotógrafo, na altura, embora sabia que ele era fotógrafo, ele levava inclusive às exposições. Conheci-o como pai do Sabino, do Daniel e da Isabel, que eram os 3 filhos mais velhos, dos quais 2 ainda são vivos, depois houve mais 2 filhos. E convivi com eles e conheci mais ou menos, quer dizer, se é que alguém conhece o Sr. Bernardino Pires, pouca gente o conhece, porque era uma pessoa, eu não digo enigmática, mas pelo menos um bocado reservado, e não era fácil saber alguma coisa sobre ele. De qualquer forma, através dos filhos, eu acabei por conhecer de uma forma indireta, até porque muitas vezes, isto é um bocado anedótico, que ele ia a salões e punha o nome dos filhos nas fotografias. Era uma coisa engraçada e os livros ficavam todos contentes. Às vezes até ganhavam prémios e eram E depois, mais tarde, eu quando comecei a amadurecer para a fotografia e comecei a conhecer, não tanto pelo que sabia dele, mas pelos relatos que faziam os colegas mais velhos na Associação Fotográfica, eu comecei a saber a sombra do homem e o que ele significava na história da fotografia. Tentei depois, não fui eu só, mas outras pessoas também tentaram, tentei saber alguma coisa para tentar preservar a memória do que ele tinha feito, até que um dos filhos, o Daniel, que está em Lisboa, que eu mantinha um contacto episódico com ele, um dia conversamos sobre umas imagens que ele pôs na net e disse, mas isto era importante, tínhamos tentar fazer alguma coisa com isto. Até que ele me deu a conhecer que tinha muita coisa do pai, eu fiquei admirado, não sabia, aliás, não era a única pessoa que ficou admirado com isso, porque pensava-se que o espólio dele tinha desaparecido, que era muito pequeno. Para minha surpresa, vinha a saber que depois de levantado havia uns milhares de negativos e amplicópias que faziam um bocado a história da fotografia da época e que depois de alguns percalços e de alguns mal-entendidos conseguimos, através do meu amigo Paulo Ferreira, que aliás também era na altura era nosso vizinho, era mais com o irmão dele, com o Zé Manuel, que era meu colega até, aliás, de medicina, mas eu conheci-os a eles, aos 2 irmãos, aos 2 outros irmãos, eram 2 irmãos, e fiquei sempre amigo do Paulo, sabia que era uma pessoa com capacidades únicas, organizativas e não só, e era também fotógrafo, e era a pessoa indicada para eu fazer esta triangulação que deu origem a que se faça este evento, que isto não é só uma exposição. E esta exposição, no fundo, mostra um bocadinho só a ponta do iceberg do que ele fez. Há muita coisa, tanta qualidade como a que está aqui, que está neste momento bem acondicionada e está a ser tratada informaticamente e não só, e com base de dados correta, e isto vai dar origem a outras coisas. Para além do livro que vai ser lançado na sexta-feira, vão haver provavelmente outras edições, até porque o espólio é imenso e é importante. É importante não só pela qualidade artística do homem. O Bernardino, como disse a Catarina, era um homem diferente, porque era um homem que singular, ele era um desenhador fabuloso, tinha uma caligrafia que era única, eu pedia para me fazer um nome, um papel, o meu nome, eu tenho pena de ter guardado isso, eu tinha maneira de fazer as coisas antigas. Eu posso me interromper e dizer que no espólio, também existem trabalhos de design do Bernardino que dão também um sim, livro. Ele trabalhava, uma das incumbências dele era um almanaque que era anual, um almanaque do agricultor, que era o principal desenhador. E ele não fazia as coisas que se faz agora, que vai saber que tira essa imagem depois se não. Ele pegava numa lupa, e ele essencialmente era para agricultores que pensavam nas pragas. Ele trazia as pragas para casa, salvo seja, e com uma lupa andava ali a pesquisar o inseto, o bichinho, e desenhava desenhos fabulosos, passava aqui na gravura, e depois eu e o Daniel
muitas vezes íamos levar a impressora para depois sair o tal almanaque, que era uma espécie de seringador, mas maior, uma coisa com mais qualidade, e que eu tenho pena de não ter neste momento um exemplar, mas um dia eu tenho de certeza. E porque ele era realmente um indivíduo que fazia várias coisas. Ele foi bombeiro, ele era um impressor. Reparem, como eu digo, hoje a brincar com uma conversa que tive com o Paulo e com a Catarina, eu cheguei e disse que a fotografia acabou. Quer dizer, porque o que acontece é que, de facto, a fotografia é escrita com luz. E a fotografia de brometo, da placa de brometo e de impressão direta com a luz na placa de brometo, hoje em dia praticamente não se faz. Isto que está aqui são reproduções de imagens, realmente fotografias, reproduções feitas com técnicas digitais. Portanto, é evidente que o ato fotográfico mantém-se. O ato fotográfico é o mesmo, quer dizer, a pessoa olha para um buraquinho ou espreita para um vidrinho e decide um momento ótimo, o instante decisivo, como dizia o Cardeal de Retz e depois o Cartier-Bresson, acontece e fotografa. Hoje em dia há uma pós-produção, se possível, pela informática, mas realmente, o que eu digo, quer dizer, a fotografia acabou, entre aspas, realmente, hoje em dia chama-se fotografia outra coisa que não é provavelmente a escrita da luz. Embora seja sempre uma escrita da luz. Aquela fotografia... Isto já deu uma polémica ao almoço. Depois podemos alimentar a A fotografia desse tempo que nós nos lembramos era uma fotografia que tinha duas fases. Era a fase de captação e a fase de laboratório. Ou seja, havia toda uma alquimia relacionada com isto. Hoje em dia não é nada disso. Hoje em dia as pessoas fotográficas, se quiserem mexer um bocadinho, vão ao computador ou entregam a alguém. E isso é perfeitamente lícito. Na altura era impensável que um fotógrafo não imprimisse as suas próprias fotografias. Embora o Bernardino Pires imprimisse para muita gente também. Também é verdade. Essa história que o Ricardo contou da fotografia dele, não é? Que foi muito criticada, uma das primeiras fotografias a concurso, mas depois o segredo parece que estava em algumas questões de impressão. Eu estou realmente a falar demais, se calhar. Vou dar a mesa, me falem também, porque. Eu acho que, eu não queria interromper, é só mesmo uma questão de irmos falando. Conforme o Hermano disse, eu não vou tratar para o doutor. Eu conheci o Bernardino Pires na Associação Fotográfica do Porto nos anos 66, 67. E a verdade é que, muito ou pouco, depois possa saber, bem grande parte eu a ele, porque foi o meu mestre, tal como foi o mestre de muitas pessoas que na altura frequentavam a Associação Fotográfica do Porto. Como pessoa, era efetivamente um homem enigmático, só conhecíamos a vertente dele da fotografia, a vida pessoal foi sempre um enigma. Aquele homem aparecia na Associação Fotográfica do Porto para falar de fotografia e ia-se embora, não fazíamos ideia qual era a vida pessoal do Bernardino Pires. Mas além de ser um mestre excelente, tinha também como características humanas de apreciar. E tinha uma forma de ensinar e ajudar quem chegava à associação e cativava as pessoas. Ele levou muita gente para a Associação Fotográfica do Porto. Quando o Ricardo chega à associação, o Bernardino tem que idade? Ora, vamos fazer as contas. Quando eu cheguei à associação, por isso teria 22 anos. Em 1960 e... Foi 66. Em 62, 63. 62, 63. Eu ingressei em 63 e nós fomos parceiros desse embrulho. E o Bernardino Pires nasceu em 1901, portanto teria 60 anos. Aliás, foi o Bernardino Pires que me aconselhou a comprar a primeira máquina, que foi uma Robocop. E quando quis participar no primeiro concurso, indiretamente ele acabou também por dar como uma ajuda, embora a posteriori. Porque o concurso era um concurso que a CP tinha lançado
Bom engenheiro, Gustavo Machado, que é um homem também importante na manutenção do espólio da CPI, também na fotografia, que era um homem extremamente culto, que decidiu fazer um concurso comemorativo dos 100 anos da eletrificação Nós temos algumas imagens, vamos passando algumas imagens depois. Então, decidi começar a fazer fotografias para participar nesse concurso. Na altura já revelava os negativos, revelei os negativos, mas depois era preciso fazer as ampliações. As ampliações eram 30, 40, então para era muito dinheiro, por isso como é que eu vou concorrer? Este senhor disse, nós lá em casa, eu à noite tenho um quarto escuro. Transformava-se em quarto. Tenho um quarto escuro, por isso podíamos ir lá fazer as ampliações. Acordávamos com os pés molhados. Isso, e dito e feito. Eu comprei uma pasta logo 30-40, pela primeira vez que eu ia para o laboratório, foi logo uma pasta 30-40. Uma pasta 30-40, uma folha cortada para fazer testes, e depois era fazer fotografias das outras 9. Então consegui uma coisa que creio que nunca tinha conseguido, consegui mais ele do que eu. Consegui uma coisa que eu nunca mais consegui na altura, que era uma pasta de 10 fotografias, aproveitar 8, porque uma tinha que ser repetida, por isso 8. Creio que nunca mais consegui Foi fazer. sorte principiante. Creio que nunca mais consegui fazer isso. Bom, e então, cheio de contente, antes de mandar as fotografias para o concurso, decidi pasmar as pessoas na Associação Fotográfica do Porto mostrar a minha obra. E assim foi. Escolhi só 5. Levei 5 fotografias e mostrei-as, e quem estava lá? O principal crítico da Associação Fotográfica do Porto, que era o António Mendes, que tinha sido o diretor de fotografia do Manuel Oliveira em todos os filmes a preto e branco, nomeadamente no Aniquil Lobó. As fotografias, a pasta para a mão, e ele viu uma a uma, meteu outra vez, disse, só uma. Arrasou logo. A minha cara deve ter mostrado a decepção, e quem estava ao meu lado era o Fernandinho Peixe. E chamou-me ao lado e disse, não é bem assim. Por isso, lá nos disse também qual era aspectos positivos dessas fotografias. É verdade, felizmente o júri não foi tão exigente como era o António Mendes e admitiu-me 3 fotografias, foram 3 fotografias que foram as primeiras fotografias que eu tive exposta após essa intervenção do Fernandinho Peixe. Então, se ganhava um fotógrafo, se podia um fotógrafo ali, não é? Porque um jovem que é logo à partida criticado podia abandonar a fotografia e nunca mais. Mas nós, na Associação Fotográfica do Porto, tínhamos uma atividade muito louvável, que eram as chamadas sessões de crítica. Regularmente, os associados iam mostravam os seus trabalhos, porque punhamos na parede, e sujeitavam-se à crítica. E, como é evidente, aí eram os fotógrafos mais experientes que se pronunciavam. Bom, e aí também se notava a diferença entre o Bernardino Pires e outros fotógrafos. Portanto, ele tinha uma sensibilidade para captar os jovens também, por assim dizer, não é? Porque, já numa fase mais avançada, eu coloquei na parede com uma fotografia que era uma montagem. Por isso era um campo de milho e em casa dos meus sogros havia um estorninho embalsamado. Fotografei o estorninho e pasmei as pessoas como é que tinha posto um estorninho em cima daquele campo de milho. E estava tudo bem. Ao meu lado estava o Fernandinho Pires, acabou a sessão de crítica e ele, assim, de uma forma muito serena, chegou-se ao meu ouvido e sussurrou-me: bem-vindo ao Clube dos Aldrabões. Foi Porque, efetivamente, ele foi descobrir uma área em que estavam sobrepostos 2 negativos que eu próprio não tinha percebido. E se notava ali a sobreposição, e ele era um mestre nessa área. E nós vemos isso na escola. Mas soube ser discreto. Que era uma pessoa para que, apesar de ser muito
diria que ele era simplesmente humano, uma pessoa, mas também muito crítico. Era às vezes conforme onde estava virado. Por isso nunca sabia exatamente como é que naquele dia estava o Bernardino Pires. Nós temos aqui algumas imagens e temos até uma frase que ele diz, que é: a fotografia não é a máquina. Por exemplo, ele era capaz, eu isso não assisti, mas era capaz de aceitar uma brincadeira e como ser extremamente cáustico com os colegas. Exemplo de uma brincadeira que ele me contou. Um grupo lá da associação, que na altura descobriu, que era foi aqui em Gondomar, uma figura de um homem de idade, com umas barbas, que se prestava para uma sessão de retrato. Um homem de idade, muito digno, etc. Então combinaram fazer, no fim de semana, uma sessão de retrato com esse modelo. Mas não era um modelo das Belas Artes. Não era um modelo das Belas Artes. Era um modelo. Ele não era modelo, era uma pessoa que alguém tinha descoberto e entendia que era uma boa sessão de retrato. Mas também havia gente malandra na Associação de Fotógrafos da Porto, nomeadamente o Viana Jorge. E então o que é que o Viana Jorge fez? Sabia que isso estava organizado, então uns dias antes foi lá com uma roupinha muito bonita, falar com esse senhor e disse: olha, no próximo fim de semana vem cá uns senhores fazer umas fotografias, por isso você tem que cuidar dessa barba, tem que arranjar e tem aqui esta roupinha para ser fotografado. Quando eles lá chegaram, o modelo tinha perdido todo e repare, aí o Bernardino Pires aceitou essa piada. Mas, em contrapartida, por exemplo, das sessões de crítica, ele, quando vê que as pessoas que não estavam a fazer a crítica da forma que deviam, também era cáustico. Eu lembro que havia mal a pena dizer o nome, isso uma das pessoas, e passa a questão, era mesmo que ele dizia, quando estava uma fotografia na parede e ele não gostava, até ele dizia: isto é uma merda. Então, e era a crítica. Bem, o que é que o Bernardino Pires fez a essa pessoa um dia? Arranjou uma fotografia de fezes e quando ele ia fazer a crítica, ficou lá na parede. Vou lá na parede e ele chegou, não percebia o que era aquilo. Mas não percebo. Olha, isto é que é uma merda. O estilo de crítica do Bernardino Pires. Relativamente. Posso acrescentar só uma coisa? É que essa fotografia foi feita em conjunto com o tesoureiro da Associação, o Joaquim de Sousa Lopes, porque esse senhor que fazia as críticas queria utilizar o laboratório da Associação em dias diferentes da abertura aos sócios desse benefício. E então, o Sousa Lopes, o tesoureiro, não lhe dava a chave. E pegou-se com ele de forma a que esse senhor crítico, quando chegava à imagem do Sousa Lopes ou do Bernardino Pires e que conhecíamos a nós pela caligrafia que era a imagem, ele chegava àquelas imagens e dizia: isto é uma merda. Era aquilo que dizia. Era aquilo que dizia: vamos discutir as outras porque isto é nada. E então o Bernardino Pires, em conjunto com o Sousa Lopes, reagiram e encontraram realmente essa coisa. Que o Sousa Lopes até fez um xixi para ficar brilhante. Eu não sabia, mas não fazia isso. E o Bernardino Pires fotografou e depois é que se deu Compreende-se que o ambiente na Associação Fotográfica do Porto era bastante dinâmico e curioso. Portanto, havia
Saudades tenho dessa. Quanto ao salão, quanto ao salão que o Ricardo falou, vamos ver aqui algumas imagens que eu reproduzi. O catálogo está muito mal, mas depois vamos ver. Claro, isto é. Falamos sobre a pessoa, pelo menos. Sim, Depois sobre a exposição podemos fazer. Sobre a exposição podemos falar depois, porque há umas histórias curiosas. Eu posso dar um ponto. Eu conheci o Bernardo Pires quando tinha os meus 12 anos e acompanhava o meu tio fotógrafo, fotorepórter do JN, Francisco Viana, que foi um grande fotógrafo também do nosso meio e da idade do Bernardo Pires. E acompanhava muito com os meus 12 anos. E quando o meu tio parava, eu também parava, e paravam muitos fotógrafos, entre eles o Bernardo Pires, o António Mendes, o Manuel Oliveira, que também fazia fotografia além de cinema e também expunha, o Fernando Aroso, e eles achavam piada, porque estava ali um miúdo ao lado do Francisco Viana, olha o Vianinha, este vai ser o teu sucessor, e eu realmente gostei da fotografia, fiz o tal mini laboratório, que aquilo nem era laboratório, mas era um recurso onde fazia a imagem, e o meu tio é que me ensinava todos os passos da imagem. Quando eu entro na Associação Fotográfica do Porto, já depois de vir da vida militar, entro na Associação Fotográfica do Porto, e quando eu apresento alguma imagem para criticar, o Danilo Pires e os intelectuais e os críticos da associação diziam-me sempre: olha, vai falar com o teu tio que te ensina. Quer dizer, e davam-me umas dicas, evidentemente, e eu assistia com muito agrado e com muito proveito àquilo que eles iam transmitindo aos colegas que apresentavam trabalhos, e a partir daí realmente criou-se um outro tipo de relacionamento com o Bernardo Pires, que depois, posteriormente, eu vou apresentar aqui nos poucos elementos que recolhi dele, e que são alguns. Um deles é o desse salão fotográfico. Podemos falar, há alguma informação que o Viana Bastos trouxe sobre a Associação Fotográfica do Porto, o próprio logotipo, eu suponho que isto ficou bem, porque realmente os originais são bons. O resto está muito mal, porque as impressões eram feitas quase em papel de jornal. Os originais, nós temos aqui alguns originais, mas dá para ver, as imagens estão bem. E o Viana Bastos trouxe aqui algumas imagens. Este é o logotipo da Associação Fotográfica do Porto. Este daqui acompanhava o cartão de associado, e este, tudo que eram salões importantes, intersócios ou de intercâmbio com a associação, acompanhava também a edição. Este logotipo tem uma história muito curiosa, porque inicialmente ele era todo com um fundo vermelho, mas depois o Bernardo Pires foi chamado à PIDE, porque na altura nós éramos controlados. As cores não eram as mais. Nós éramos controlados e tínhamos um senhor chamado Platão Mendes, que era bufo, e quando ele entrava, no nosso meio, todos temiam, e então o Bernardo Pires foi chamado à PIDE e a perguntar-lhe porque é que estava tudo vermelho, e ele então teve que alterar as cores e fazer-lhe um alto relevo e dar-lhe uma sensação diferente daquilo que seria o original, quer no cartão associado, quer no intercâmbio. Mas, só para clarificar, o símbolo foi feito pelo Bernardo Pires. Foi feito pelo Bernardo Pires e transformado pelo Bernardo Pires. Portanto, isto mostra o outro lado, que era o lado do publicitário e do design gráfico do próprio Bernardo Pires, que era uma facilidade que ele também tinha. Se quiser, em vez de estar virado para lá, pode ver aqui, porque as pessoas vêm ali e eu vou passando aqui. Quando quiser. Estes dois boletins tinham normalmente uma capa de um associado, e neste caso estes boletins beneficiaram as imagens do Bernardo Pires. Estes boletins inicialmente eram mensais, depois não havia dinheiro, passou a ser bimensais, depois passaram a ser trimestrais.
mas de qualquer forma mantinha. Esta imagem aqui da esquerda é uma imagem muito bonita e foi uma imagem que o Bernardino Pires fez um bocadinho, como é que é dizer, em simultâneo com o António Mendes, que também tinha um estoque de imagens sobre as sargaceiras de Vila do Conde. E, portanto, ele fotografou e esta foi a imagem escolhida. Esta imagem está no espólio, esta imagem. Nessa altura. Esta da direita, que é o inverno na praia, não, esta era uma imagem que ele utilizou e que representou este boletim. Aqui já foi um boletim de luxo, porque teve muitas impressões, e neste boletim nota-se que Bernardino Pires, em 1966, foi eleito também diretor da Associação Fotográfica do Porto, porque consta ali Bernardino Pires como vogal, António Ricardo da Fonseca como secretário. Portanto, aqui foi uma das apresentações em que, como Bernardino Pires, não sendo o criador da Associação Fotográfica do Porto, foi o grande impulsionador da comissão que foi eleita para organizar a Associação Fotográfica do Porto e depois ele acompanhou sempre toda a atividade. Isto tem uma data, que é 1969. Neste boletim, Bernardino Pires teve 4 imagens editadas, que nós vamos ver também aqui em má qualidade. São estas 2 imagens que estão editadas nesse boletim. Mas aquela imagem é Porto, a da esquerda, do canto superior esquerdo? É Ponte da Rábida. É Ponte Dom Luís com Dona Maria. É Dona Maria. É Dona Maria com um reflexo completo, fazendo o círculo. E cá está uma claraboia do Porto. Mas realmente o general alemão, esta aqui é da Afurada e esta aqui também, esta aqui é da Ponta Rábida, uma neblina. Realmente é interessante. Aqui é o tal salão fotográfico onde eu e o Ricardo Fonseca nos estreámos como salonistas e como expositores, onde o Bernardino Pires teve o prémio do melhor conjunto, a taça de Caminho de Ferro e o segundo prémio e uma menção honrosa. O catálogo é este catálogo, e este catálogo custava 2,50 escudos, porque trazia reproduções. Este catálogo trazia reproduções, custava 2,50 escudos. E depois as pessoas tinham aquele guia ao lado para visitar a exposição que era oferecida. Aqui, Bernardino Pires tem 3 imagens, ou 4, salvo erro, reproduzidas, são as imagens premiadas e que estão aqui, podemos ver. Isto era o início do catálogo, que portanto tinha o tema obrigatório, o júri em cima, e cá estão os 9 trabalhos do Bernardino Pires, sendo o prémio do melhor conjunto, com a taça do Caminho de Ferro Portuguense, o segundo prémio e uma menção honrosa. Os trabalhos acrescentados e exibidos dele. Alguns destes trabalhos estão nós temos as impressões no conjunto, no acervo. No livro. Mesmo alguns destes trabalhos, não sei se são estes especificamente, a Ana depois poderá dizer qualquer coisa sobre isso, mas temos vários dos trabalhos que ele enviou para concursos e que foram premiados. E que até o Ricardo viu e reparou que já precisam de cuidado e são fotografias que se degradam. Aqui realmente tem fotografias. Esta fotografia aqui está muito má no catálogo. Está muito má. Parece ali um assador de castanhas, não é? A da direita. Esta aqui está razoável. A missão cumprida. Quando o maquinista acaba o seu trabalho, vai entregar a carta ao chefe da estação. E o Bernardino Pires concebeu todo aquele ambiente em torno
da máquina de comboio quando se realmente o motorista vai utilizar esse ato. Isto aqui já mostra um bocadinho aqui do mastro, porque neste salão, além de ser o salão representativo dos 50 anos do edifício São Bento, era também o salão representativo da eletrificação da linha norte. Portanto, já aqui até o Viana Jorge tem uma imagem só com o símbolo da eletrificação. E aqui o Bernardo Pires quis mostrar, isto não se vê bem, este poste com os fios e o ligador, e ele quis estabelecer o confronto entre realmente o que era o comboio elétrico e o comboio em cima que vai na ponte. O comboio a vapor. O comboio a vapor de mercadoria. Parece quase uma inspiração do Biel com os comboios a passarem nas pontes do... Mas está muito mal impresso, desculpa. E isto tem uma história muito engraçada. Estes são estúdios. Porque este ampliador era para mim. Quer dizer, o Ladino Pires tinha um estúdio onde trabalhava, onde fazia todo o seu trabalho. E a dado momento a Casa Alvão fechou e todo o seu estoque entrou em liquidação. E quando entrou em liquidação, este ampliador estava para ser vendido. E eu falei ao empregado do Alvão, que era o Sr. Fernandes, Sr. Fernandes, este ampliador é meu, se quiser eu pago, depois venho cá buscá-lo, porque é um volume muito grande, depois venho cá buscá-lo de carro e venho buscar este ampliador. E então, passado um dia, o Ladino Pires telefona-me e diz: Viana, você comprou aquele ampliador, mas aquele ampliador faz-me falta na minha oficina e eu não fui a tempo, mas ele é seu. E eu, não, ele a partir de agora é seu, Sr. Bernardino. E eu cedi o ampliador. Amanhã vamos falar com o Sr. Fernandes e o senhor fica com o ampliador e tudo bem. E fomos falar com o Sr. Fernandes e ele chamou-me e disse: olha, Viana, você vai comprar uma máquina que está aqui em alta liquidação, que é uma máquina fabulosa para você fazer os trabalhos em casa e se quiser colocar a máquina no tripé e fazer cá fora alguma coisinha, também pode fazer. E então eu aproveitei e realmente comprei a máquina. Eu posso mostrar que é uma máquina realmente muito, muito curiosa. É uma máquina que tem um interesse interessante, porque esta máquina é uma autêntica máquina de estúdio. É uma autêntica máquina de estúdio. Portanto, abre. É uma ZAIS. Tem um folo duplo. Portanto, faz a extensão do folo. E permite, inclusivamente, destravar o folo e articulá-lo para a esquerda ou para a direita, ou subi-lo, ou até tirar e torcê-lo, portanto fazer a báscula completa e transformar um ovo em bola de ping-pong. Tem aqui o visor, isto trabalha com 6/9, tem aqui o visor que controlava a abertura do diafragma e a profundidade de campo, e depois permitia que o visor saísse e no lugar do visor entrava um capuchão com um filme 6/9. E eu tinha 2 capuchões destes, um para preto e branco e outro para cor. Se quisesse fazer só uma fotografia, tinha uma placa rígida, que metia só uma placa rígida e fazia só uma fotografia.
A ver abaixo, mas isto é a sua máquina? Não, isto foi a máquina que o Nuno Pires me aconselhou A comprar? a comprar, em troca do ampliador que eu lhe cedi. Okay. Foi porque uma vez estamos a falar de máquinas, portanto, o Ricardo Fonseca também tinha aí, também trouxe, suponho, ainda fala mais à frente das máquinas, porque de facto as máquinas neste período, não é? Era uma... Não, é uma máquina que tem também o visor e a bolha d'água, e portanto uma máquina muito aplicável a trabalho de casa e a trabalho de macro, e que dava realmente uma qualidade excelente, porque era um objetivo de área. Desculpem lá este curiosidades da altura, porque as máquinas são muito, é uma realidade muito diferente daquela que nós hoje, a maior parte das pessoas que estão aqui são mais velhas, de facto, mas a gente mais nova não faz a mais pequena ideia, eu acho, do que é o processo fotográfico, do que era o processo fotográfico. Desde as máquinas que eram utilizadas até ao processo de revelação e ampliação e até do trabalho gráfico, não é? Porque era uma coisa mesmo fora do comum. Não sei se querem dizer alguma coisa, o Ricardo e o Bernardo. Temos que falar do Bernardino Pires, mas ainda não falámos da exposição. Nem da obra. É que a recuperação do espólio do Bernardino Pires, para nós, como já teve a dizer, foi uma grande surpresa e uma enorme alegria. Enfim, foi uma segunda surpresa ver a dimensão do espólio. Porque, vamos reportar só a partir de 1967, eu conheci o Bernardino Pires a fotografar-se só com uma máquina e fotografava pouco. E se nós encontrávamos regularmente aos fins de semana na Ribeira, e era o lugar para na semana seguinte ser ainda o rolo da semana anterior. Por isso, quando fiquei falar em 10 mil, eu praticamente não queria acreditar. Não é que desconfiasse, mas quando lá foi ver, já sabia que era e pude constatar que efetivamente assim era. Inclusive tem aquela componente de cor dos anos 70, talvez 75, sim, 76, 76. Mas essa cor tem uma dimensão pequena, uma dimensão mínima. Por isso a cor nunca foi a praia do Bernardino Pires. Surpresa também. Isso deve-se reportar talvez ainda ao início dos anos 60, ou mesmo ainda nos anos 50, que foi ver negativos 6x9. Sim, nós temos 6x9. É que eu nunca lhe conheci nenhuma máquina 6x9. Em boa verdade, eu só lhe conheci com uma máquina, que eu tenho uma, que é esta, que é uma vai super igual. Foi a única máquina que eu lhe conheci. E esta é sua? Não, esta é minha, exatamente igual à máquina que eu usava. Comprava na altura ou mais recente? Foi posteriormente, mas ainda com ele. Okay. Mas ainda com ele. E já agora, ainda continuando a falar no Bernardino Pires, ele tinha um dom que ele não precisava nem de fotógrafo nem de lentes. Ele tinha um para-sol adaptado à máquina, ele via para qual era a distância acertada e sabia qual era a luz. Nós às vezes perguntávamos, não era assim, mas ao Pires, e qual é a velocidade? E ele dizia, podíamos confirmar com o fotómetro, mas ela era falhava. Aliás, na Ribeira tínhamos dois grupos, tínhamos os grupos que usavam as bolas e os que usavam uma máquina como esta. Ele estava sempre a meter com os que usavam a Rolleiflex. Quem usava a Rolleiflex tinha sempre a tentação para estar a avançar, e ele dizia: o que é que vocês estão a fazer? A dar corda à máquina? Era sempre a saída que ele tinha para comprar. Ainda a propósito da recuperação deste espólio, eu lembro uma surpresa que nós aqui há uns anos tivemos, mas também isso tem a ver com o que nós vemos hoje aqui.
foi quando vimos que havia no Centro Português de Fotografia uma exposição do Jorge Henriques. O Jorge Henriques era uma pessoa que estava na associação perfeitamente apagada, por isso nunca houve nenhum trabalho assim especial para o Jorge Henriques. E como é que o Jorge Henriques está no Centro Português de Fotografia? Provavelmente até nem será ele. Bom, e fomos ver a exposição e era uma exposição notável. E agora entramos. Porquê aquela exposição notável de um homem que entretanto já tinha falecido e que nunca tinha feito praticamente nada notável na Associação Fotográfica do Porto? A simples razão que ele era impecável a fotografar e revelar os negativos. Mas voltava com meios de ampliação extremamente limitados. Por isso ele tinha um ampliador que não era um ampliador, tinha adaptado uma máquina do género desta que vem abaixo à função de ampliador e como era evidente. Por isso, fazer omeletes sem ovos não era possível. E os trabalhos que ele apresentava, de uma maneira geral, eram fracos. Felizmente, que a filha, que é a Márcia Breia, a atriz, a Márcia Breia, recuperou os negativos, passou-os para o Centro Português de Fotografia e então ficamos admirados com a qualidade do trabalho do Jorge Henriques. Pois é que dá-se de repente uma nova vida, não é? Uma visão que ele teve na altura, mas que não podia. Que, aliás, esta situação tem algum paralelo com o que se pode fazer com o espólio do Bernardino Pires. E não é ideia também à edição que viu, que lhe mostrámos do Douro do Vinho, do Emílio Dio, que passou-se um bocadinho a mesma coisa. A qualidade que está impressa ali nunca foi vista pelo próprio Emílio Dio. Nem na arte, na natureza. Nunca viu as imagens dele devidamente ampliadas. Mas há também isso, duvido que alguma vez se consiga recuperar, que é um terceiro espólio que existirá na Associação Fotográfica do Porto, e que é do João da Costa Leite. Esse espólio, infelizmente, os negativos estavam péssimos. Os positivos ainda foram exibidos no Ano Internacional da Cultura de Santiago de Compostela, porque foram apresentados lá, alguns, e um sobrinho é que entregou alguns desses trabalhos ao Centro de Fotografia, mas os negativos não. Os únicos negativos que realmente foram entregues em altíssimo cuidado e qualidade foi os de Pinheiro da Rocha, que também foi um grande fotógrafo, e só não havia verba para dar continuidade àquilo que se fez com o Jorge Henriques. Porque com o Jorge Henriques surgiram verbas do Porto de 2001 que possibilitou a edição de um livro que nunca mais há dinheiro para fazer uma segunda edição, que era impecável, como o Ricardo diz muito bem, com uma qualidade de imagem fantástica, porque os negativos estavam realmente impecáveis. O que aconteceu com o Pinheiro da Rocha não pôde ser impresso nem publicado, porque realmente Weber não existe e o Centro de Fotografia resolveu editar só uma coleção de bilhetes postais do Pinheiro da Rocha. Pois, mas isso lá está, é uma conversa também. Eu acho que este ciclo de conversas vai proporcionar também falarmos de outras vertentes deste espólio e da utilização deste espólio. Mas a questão do que se pede e mesmo a questão do papel das entidades, não é? do CPF, etc. E os meios com que eles trabalham, lá está, há muitos espólios que se perdem e que estão na iminência de se perderem. Este que nós tínhamos falado do Biel era um espólio que tinha destino lixo, não tivesse sido, por sorte, o Paulo Ferreira cruzar-se com esse espólio.
Mas devo dizer que, por exemplo, as entidades não valorizaram o espólio. Portanto, novamente, a Inlibris deu vida àquelas fotografias, mas o espólio passou para as mãos de um privado. E essa é que é a questão, por exemplo, em relação ao espólio do Bernardino Pires, é uma questão que está em aberto. Isto pertence à família, pertence ao Daniel Pires. Claro que uma vez digitalizado com esta qualidade, ele fica de alguma forma preservado. Mas aquilo que é a história, que são os negativos e até os positivos que existem, etc., precisam de um acondicionamento e de um tratamento que não cabe à Inlibris fazer e não é sequer possível, porque, lá está, neste caso é um financiamento pontual. E aí há entidades que têm responsabilidades, mas também têm meios limitados, não é? Toda a gente sabe como é que o Centro Português de Fotografia trabalha em relação aos meios que tem. Mas, lá está, é toda uma conversa que importa, eu acho, às pessoas da cidade do Porto e do país avaliarem e pensarem naquilo que se perde, não é? Que está na iminência de ser perdido. Aliás, mesmo nesta exposição, eu tenho aqui assim uma imagem que me surpreende vê-la aqui. A das ovelhas? São estas ovelhas. Isto tem uma história por trás. Não concretamente esta fotografia, mas nunca vi documentado. O que são estas ovelhas? Com certeza que na Ribeira não andavam a pastar. Certamente não. Isto vamos reportar talvez aos anos 50 e tal, talvez. Era num futuro em que, na época de São João, vinham estes pequenos rebanhos de ovelhas, entravam na cidade e as pessoas escolhiam o animal a bater. Eu lembro-me que, na altura, eu morava em Faria Guimarães. Faria Guimarães é centro da cidade. E desciam, na altura do São João, estes rebanhos e as pessoas à porta escolhiam qual era o sacrificado. O mesmo acontecia com as vitelas, com a bafazada. Até aconteceu. Foi 2 vezes que nós comprámos um cordeiro. Por isso, eles matavam e levavam a pele. E por isso ficou o rebanho à espera que o escolhido fosse sacrificado. Mas quando ele estava a ser sacrificado, começou a valer o que é natural. Pois já não seria correto. O que é que aconteceu com tudo? Os que estavam cá fora, que ouviram um balir dentro, entraram todos para casa dentro. Mas nunca tinha visto esse fenómeno que acontecia na cidade devidamente documentado. E quem diz isto, há outros aspectos também, que estes espólios são valiosíssimos para recuperar coisas que estariam perdidas. O Bernardino Pires deve ter, nesse grande espólio, imagens precisamente da noite de São João, porque o Bernardino Pires, quando era a noite de São João, ele deitava-se às 8 da tarde para se levantar às 4 da manhã e ir fotografar os caídos. Ia para a Foz, ia para as Fontainhas, fotografava o lixo, e deve haver muita coisa no espólio do Bernardino Pires relacionado com esse Paulo São João. Sim, e a história da cidade, não é? Como o Ricardo está a dizer, há toda uma história da cidade que está registada nesta. Nós depois podemos abrir, em breve podemos abrir. Os fotógrafos então eram fotógrafos das manhãs, das manhãs. Nós podemos abrir depois a conversa, mas este projeto de Garanticultura, como eu disse, tem uma parceria com a ESI e com o Instituto Politécnico do Porto. A Ana Alves está a trabalhar o espólio e tem formação nesta área e está a trabalhar com a professora Fátima Lambeira e com a professora Rosário Barbosa, desculpa. E ela poderá dar uma ideia do que é que já viu do espólio. Mas, por exemplo, há uma fotografia, não sei se o Paulo quer falar disso, do Palácio de Cristal, por exemplo, que é emblemático. Portanto, há aqui matéria para trabalhar mais livre. O antigo Palácio de Cristal. Sim, neste caso, desmantelamento. Posso falar disso, mas o Paulo poderá dizer alguma coisa sobre isso. Mas são fotografias que, à medida que se vão digitalizando os negativos, vai-se revelando uma cidade.
Agora, para terminar as referências concretas à pessoa, o Bernardino Pires, infelizmente, acabou com uma relação cortada com a Associação Fotográfica do Porto. Porque, ainda estou para saber, nunca percebi. Houve uma altura, e já estamos a falar nos anos 70, já depois de 75, talvez, 75, houve qualquer desenho, não faço a mínima ideia que foi, e então decidiu fazer uma tertúlia de pessoas que também, no entender dele, se deviam zangar com a Associação Fotográfica do Porto e aderir a essa tertúlia, que ele chamou a tertúlia 4+. Porquê? Eram 4 os fundadores e o mais era para todos que quisessem aderir à tertúlia. Quem eram esses 4? Era eu, era o Alberto Rio, que era o pai do Rio, e 2 homens que eram o Seco e o Sequeira. O Seco, que era um enfermeiro no Hospital Militar, e o Sequeira, que era um técnico que trabalhava na FASEC. Cheguei a reunir com eles, ainda bastante vezes, tentando fazer a ponte entre a associação e a tertúlia, ver se trazia outra vez a tertúlia para a associação. Não consegui, e por isso, depois cada qual seguiu o seu rumo, e foi a partir dessa altura em que eu deixei de ter contacto com o Bernardino Pires. Também, infelizmente, não durou muito mais. Deixa de ser engraçado. Passado pouco tempo, ele tinha falecido. Aconteceu uma coisa parecida comigo. Eu que também estava na última direção da associação, também criei, na altura, eu e um grupo de amigos, criámos um grupo aberto, que depois fechou. E que também era um grupo, não era bem de ruptura, mas era um grupo de reflexão. Também sobre, e é interessante, porque já disse há um bocado, que eu conheci a associação no seu caso e ele conheceu a associação no seu início. E também integrei um grupo, não de ruptura, mas de reflexão, dentro da própria associação, que aliás era comum esse tipo de coisas. Havia o direito de opinião e das pessoas poderem dizer o que estão a dizer. As coisas também têm uma vida, não é? E a dinâmica associativa também não é fácil. Não é fácil. A Associação Fotográfica do Porto passou realmente por várias fases, e fases menos boas, porque tínhamos um elemento que era o Viana Jorge, que era uma pessoa que sustentava praticamente a associação, pagava a renda e as cotas iam cobrindo o resto das despesas. Mas depois do Viana Jorge, o Tavares da Fonseca também deu um grande incremento à Associação Fotográfica do Porto, porque a Associação Fotográfica do Porto, numa determinada altura, esteve para ser integrada no Ateneu Comercial do Porto, porque já na antiga verba já não pagava a renda há uns meses, e um grupo de sócios da Associação Fotográfica do Porto, chefiado por Lírio Pacheco, pelo Pachequinho, convida o Ricardo Fonseca, convida-me a mim e um cavalheiro que está aí, que se chama Joaquim Araújo Soares, a formarmos um bloco para levantar a Associação Fotográfica do Porto e não ser entregue ao Ateneu Comercial do Porto. Isso funcionou uns meses, porque entretanto veio o Tavares da Fonseca, os João Neves e outros elementos que realmente puseram a Associação Fotográfica do Porto no patamar onde ela devia estar, que era o contacto com o mundo da imagem e fornecendo aos associados toda a informação que se passava acerca da técnica e do evoluir da arte dentro da fotografia. E depois é que surgiram os salões internacionais, e os salões internacionais é que eram já um patamar muito elevado, é que a Associação Fotográfica do Porto realmente faliu. Nessa altura eu fui desviado para o ensino, não estive cá, inclusive uns tempos, e infelizmente a Associação Fotográfica do Porto não conseguiu
ultrapassar. Mas também faz parte, não é? Faz parte das dinâmicas. Normalmente as coisas têm uma vida, um tempo de vida, se calhar nem sempre se perpetuam. Não havia muitos subsídios, agora também não, mas de qualquer forma era difícil. Antes de passarmos, de comentarmos aqui mais algumas fotografias da exposição, há um lado do Bernardino Pires que eu acho que é muito interessante, que nós falámos ao almoço, irmão, que talvez pudesses comentar, que tem que ver com o facto de ele também ser um homem de fabrico de coisas, não é? Com as mãos. E o Hermano comentava, porque inclusivamente na montra da sua tabacaria, não é? Era um bazar, um bazar que era o bazar de Estrela. Ele era conhecido pelo Senhor Estrela. Exato. E era um bazar ali na rua Santo Afonso, perto ali da Queijaria Amaral, naquela zona. E eu não conhecia isso, porque eu era muito novinho, não existiria nessa altura. E ele tinha um bazar que era muito interessante, eu não sabia o que é que ele vendia no bazar, mas provavelmente seria um tabaco e algumas coisas. E ele, nesse bazar, equipava as montras com bonecos autónomos, animados, portanto, bonecos que depois eu cheguei a conhecê-los, porque ele depois tinha isso em casa, mostrava os seus filhos que brincavam com aquilo, que eram auto-animados, era muito interessante. Ele era um homem do sacrifício, ele fazia um bocadinho de tudo, e ele fazia bem, ele tinha muito jeito. Aliás, os filhos herdaram um bocado disso, os filhos também habituaram desde pequeninos a fazerem as suas próprias coisas. E era muito engraçado, por exemplo, eles em casa viviam numa casa um bocado pequena, modesta e tal, e eles tinham, cada um tinha a sua gaveta, e ninguém mexia na gaveta deles, e eles organizavam a gaveta porque era o mundo deles, e depois um deles, o Daniel, que está vivo, aliás está por trás desta coisa, era também parecido com o pai em algumas coisas, e também era um construtor de brinquedos dos filhos. Eram sempre brinquedos feitos por eles. Eles não compravam brinquedos cá fora, tudo feito por eles. E o pai incentivava-os a isso. E o pai também lhes fazia brinquedos. Porque ele, além de ser um desenhador excelente, de ser um gráfico de eleição, tinha uma manualidade muito própria e conseguia fazer coisas fabulosas. Lembro-me de maquetes, coisas que funcionavam e tinha essa facilidade. E de facto, eu conhecia alguma coisa disso, que ele mostrou, e era a parte que mais me atraía, na altura que era. E a fotografia também, mas não só, eu queria muito mais fazer tanto. Eu acho que isso é muito curioso, porque por um lado temos um homem que gosta de fazer estas coisas, estas manualidades, é um homem também dedicado à publicidade e à parte do grafismo, e depois a fotografia, claro. E todos estes mundos se cruzam. Quem estudar estes polos vai certamente perceber isso, porque todos estes mundos se cruzam, quer nas montagens que ele faz, em algumas das imagens que nós temos, que são quase surreais, algumas delas, são muito curiosas, aquela do gato com várias sobreposições e vários olhos, que foi uma das fotografias premiadas. Mas depois este mundo dos autómatos, do design gráfico, era um ambiente muito rico, não é? Ao mesmo tempo, não rico... Eu diria que era um fotógrafo insatisfeito. Ele procurava sempre, estava sempre a procurar alguma coisa, e era um inovador em muitas coisas. Pois, e essa perspectiva inovadora que nós vemos em algumas das imagens que são aqui, há aqui algumas imagens que têm histórias curiosas. O Ricardo já falou nesta das ovelhas, que realmente é inusitada. Ele tem algumas com vacas também, é curioso. E depois, por exemplo, há um bocado estávamos a falar, a Ana Vaz estava a falar da imagem do senhor a dormir na carruagem, que nós aqui entre nós já temos várias narrativas à volta daquela imagem. Fazíamos um autêntico filme policial, mas parece que a história é bem mais mundana. Aquela imagem é curiosa, porque o Bernardino Pires e o Joaquim e o tesoureiro da Associação Gráfica do Porto, Sousa Lopes, e mais um outro senhor que eu não conheço, que é a pessoa que está cortada, iam ao Douro fazer uma digressão fotográfica. E o Bernardino Pires, fazendo parte desse grupo, naquela estação, reparou que estava um fulano do outro lado com curiosidade de ver o comboio a parar. E ele, nesse momento, fotografa
precisamente o Sousa Lopes a dormir e o outro fulano em curiosidade. E eu lembro dessa imagem, porque essa imagem aparece aliás, o Sousa Lopes aparece numa homenagem que fizeram quando morreu, e aparece a fotografia do Sousa Lopes, e essa imagem surgiu nesse passeio. Portanto, nós estávamos bem longe de pensar que aquele senhor seria identificável, e acaba por ser, no fundo, aquilo que se propõe no livro que vai ser editado ainda este mês, foram narrativas à volta destas imagens, porque parece que cada imagem permite contar várias narrativas, não é? Há várias histórias que podem ser contadas acerca de cada uma das imagens, umas mais que outras, mas... Sim, o trabalho dele não tinha uma sequência, tinha uma mensagem, e ele, quando via a mensagem, fotografava. Era o que o Ricardo dizia, ele não gastava um rolo numa hora ou duas, não. Ele sabia o que queria fazer, executava e transmitia algo em que nós nos realmente aprendíamos e discutíamos e ensinávamos muita coisa. Eu considero a obra do Bruno Pires como uma obra de um precursor da arte contemporânea atual, porque ainda nós, hoje, procuramos muitos desses motivos, muitos desses locais para fotografar, tendo em mente os ensinamentos e as bases que ele nos proporcionou. Nós, quando falamos eu não sou de todo uma especialista da área da fotografia, mas quando falamos neste universo, há sempre uma tendência para pensar, ou há frequentemente uma tendência para pensar que há um ambiente neorrealista, mas também há algo de moderno, em alguns dos cortes que ele faz. E isso vê-se nos cortes, não é? Nos enquadramentos que ele faz da imagem. Eu não sei, eu agora se calhar abriria a discussão a quem está aqui a ouvir-nos já há mais de uma hora, por isso, se quiserem colocar perguntas ou fazer comentários, ou se alguém conhece também este universo do Bernardino Pires, por favor diga, temos um microfone que podemos circular, talvez, não sei se alguém nos pode ajudar com isso. Só uma coisa, nós, de facto, todos nós conhecemos o Bernardino Pires de maneira ou de outra, conhecemos muitas fotografias excepcionais que não estão aqui. Ele tem um espólio enorme e há muita coisa no baú. Provavelmente o Paulo Ferreira já está a pensar que tem que fazer outro livro, se calhar mais. Ele começa a abrir aquilo, e o baúzinho, o seu livro que ele lá tem, começa a escrever outras coisas. Eu acho que era importante, antes que o Paulo dissesse alguma coisa. Não, eu diria que também o que é importante é ver quais eram as fotografias com que ele participou em exposições. Porque essas, digamos, tinham já passado pelo controle de qualidade dele. Estas, de uma maneira geral, não. Por isso, as fotografias que já tinham passado pelo controle de qualidade pessoal do Bernardino Pires, essas fotografias é que era importante tê-las expostas. Fazer um conjunto. Muito obrigado por terem vindo, todos. O que eu queria dizer era, basicamente já foi dito, o Bernardino Pires foi aqui retratado por quem o conheceu. Relativamente às imagens que nós escolhemos, é uma escolha que ainda está a ser, um acervo que está a ser descoberto, ainda está a ser digitalizado. Como dizia um bocadinho o Hermano, põe-se a hipótese de nós não fazermos um livro, mas fazemos 2 livros, porque são tantas e tão boas as imagens que estamos a encontrar, que consideramos a hipótese ou consideramos não, nós temos mesmo que mostrar muitas mais imagens que fazem parte deste acervo. Esta exposição pretende ser é uma escolha, é nossa, qualquer um de nós faria uma escolha diferente, com certeza. Foi nossa preocupação mostrar exatamente
pormenores como desta imagem. Não sabia que estes carneiros eram cordeiros de São João, não é? E alguém veio, neste caso o Ricardo, olhou para a imagem e deu uma outra leitura da imagem. E é isto que se pretende, é que cada um de nós faça a sua leitura da imagem e que venha trazer alguma coisa, algum valor acrescentado ao espólio do Bernardino Pires. Como eu dizia a semana passada na abertura da inauguração, nós não queremos só pendurar fotografias na parede, nós queremos fazer bastante mais, queremos desmultiplicar estas imagens todas. Nesse sentido, o livro que estamos a preparar é montado também com uma escolha, na verdade são 10 mil imagens ou mais, portanto nós pretendemos, dessa escolha, dessa seleção, de algumas centenas de imagens, também desmultiplicá-las e pedimos a autores, cerca de 40 autores que participam no livro que vamos apresentar no dia 23, pedimos que escolhessem uma imagem e a partir dessa imagem escrevessem um texto. Isto é, que nos contassem uma história, que nos dessem a sua leitura, cada um deles. Isto vai trazer um valor acrescentado à obra do Bernardino Pires. E é isto mesmo que se pretende com isto. É que, quando chegarmos ao fim, termos muito mais património, termos um acervo bastante maior, bastante mais rico, e disponibilizar o acervo para continuar. Ainda hoje, em conversa com um amigo, desenhou-se a possibilidade de virmos a fazer uma outra exposição temática sobre a Afurada. Pronto, e é exatamente isto que nós procuramos, é fazer mais, é multiplicar, não apenas mostrar, mas multiplicar a obra do Bernardino Pires. Creio que era isso. Agora, se alguém quisesse comentar na plateia, se houvesse alguém que quisesse fazer alguma intervenção, pega o microfone não? Já agora, abandona o local. Agora, podemos dizer também que, lá está, esta é uma ideia de fazer uma exposição ou imprimir os trabalhos que foram apresentados a concurso, mas para nós também a Ana Alves pode dizer alguma coisa sobre o que já viu do espólio. Há todo um trabalho aqui por trás que tem que ver com a digitalização e a limpeza mínima, eu volto a dizer mínima, dos próprios negativos e o seu acondicionamento em suportes antiácido. Isto é um trabalho que nos tem ocupado, não tanto a mim, o meu papel aqui é bastante diferente, mas que tem ocupado a Ana e o Paulo, tanto no tratamento das imagens que estão aqui, como mais ainda na digitalização e no acondicionamento das que estão na Inlibris, nos últimos meses. Portanto, não se faz mais nada com isto. São muitas horas de trabalho. E é isso, às vezes fala-se na questão comercial ou na questão de rentabilizar um espólio. Aparentemente não me parece que haja nenhum problema com isso. Duvido que o crime compense, porque de facto há um projeto que financia isto, mas financia isto que vocês veem, não é? Financia este trabalho, estas horas de trabalho, estas parcerias com a Faculdade de Letras, com a professora Maria Luísa Malato, com a ESE, com o próprio Mira, e o Garantia Cultura permite não fazer isto pelos mínimos em termos de remuneração das pessoas que estão a trabalhar, jovens que trabalham connosco, alguém que participa com algum equipamento, etc. E isso é bom. Agora, rentabilizar é difícil, não é? Tanto é, basta ver pelo próprio CPF, não é? E pelas entidades, porque é preciso muito dinheiro, entre aspas, muito financiamento para aguentar isto. E ainda mais no longo prazo. Então, nós temos mais fotografias em que, por exemplo, se calhar vocês conhecem o que é que está a acontecer, não é? Sabem o que é que está a acontecer e nós não sabemos. E se não falarmos com vocês, não vamos saber. E a informação que é importante, não é? Temos várias fotografias deste género, que não são tão artísticas como estas que estão aqui nesta exposição, mas que são igualmente interessantes, desculpem, e que às vezes, numa conversa, alguém conhece a pessoa que está naquela fotografia, o contexto ou a história da fotografia.
Esta é uma outra, o Bernardino Pires está aqui no meu lado direito. E estes são alguns trabalhos gráficos do Bernardino Pires da Tertúlia. E é o logótipo do grupo de leitura dele. Exato. Estas são algumas imagens da parte publicitária e alguns desenhos nós vemos algum paralelismo com as suas outras atividades, por exemplo, no caso da sua atividade como bombeiro, e algumas das caras de miúdos que ele desenha, por exemplo, esta aqui. Reparem que o de embaixo diz Seripe. Seripe é Pires ao contrário. Ele é uma pessoa curiosa nesse sentido, com algum humor até. E alguns destes desenhos, algumas destas caras destes meninos estão nas fotografias, parecem-nos a nós que estão em algumas das fotografias do Bernardino Pires. Portanto, os universos cruzam-se, os universos dele. Como veem, são desenhos com muita qualidade, algo datados na época, podiam ser postais na época, não é? Todos nós vimos postais deste género. Estes são os tais que o Hernani falou, em que há quase aqui uma ilustração científica, porque os insetos estão minuciosamente desenhados. E isso é muito curioso. Eu suponho que a lupa está em algumas das fotografias, não está? Aquela lupa. Eu acho que a lupa, eu tenho ideia de ter visto a lupa em algumas das montagens fotográficas que ele tem. E é isto.